Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Paulo Borges falando em mais um devocional que vai edificar a sua vida e fortalecer a sua fé. Na lição de hoje nós vamos aprender mais detalhes a respeito da determinação, assim como é o nosso assunto do mês de janeiro. Vamos à lição de hoje então? Diz assim: os homens vitoriosos do passado não eram especiais ou privilegiados para que Deus mostrasse sua bondade somente a eles, revelando-lhes profundos mistérios. Também não eram pessoas a quem o Pai dotara de um poder diferente e que, por isso, agiam como bem entendessem. Perceba inicialmente que, como já falei até no dia anterior, nós devemos ter um cuidado muito grande em pensar que, às vezes, as pessoas elas pensam que, mas as pessoas no passado eram diferentes das de hoje. Não confunda isso. Porque a mesma bênção do passado é a mesma bênção de hoje, A mesma vontade de Deus no passado também é a mesma de hoje. E por que isso? Porque devemos nos lembrar de uma colocação muito importante que a Sagrada Escritura diz. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Então Deus, Ele não muda. A Bíblia diz que Deus, Ele não muda seu comportamento, sua conduta, seus princípios, valores. Deus mantém todos eles inabaláveis. E é por isso que tanto as pessoas no passado como as pessoas de hoje, assim como eu e você, podemos viver sim algo extraordinário. Então não existe nada de especial. Todo ser humano que se coloca segundo a vontade de Deus, esta pessoa, ela vai crescer e vai viver uma nova história na sua vida. Seguindo. Eles realizaram feitos grandiosos porque entenderam como os assuntos espirituais funcionam. Diz mais, e desse modo colocaram o poder divino por meio das suas palavras para operar o que determinavam. Eles compreenderam o caminho de Deus e o trilharam. Então vemos que qual é a questão, que nós precisamos mais nos atentar? É entender que como funcionam as coisas do mundo espiritual e como funciona através do quê? Do que falamos. Determinar é uma coisa muito importante, mas não há determinação sem palavras, sem discurso, sem, liberar, sonoramente o que sai da nossa boca. Não existe oração sem palavras, não existe oração sem verbalização. Você precisa determinar, você precisa abrir a tua boca, você precisa confessar, você precisa determinar, você precisa exigir, você precisa abrir a boca para declarar as coisas que vão realmente se tornar uma realidade na tua caminhada. Essa é a diferença das pessoas que no passado usavam essas prerrogativas. Elas entenderam e começaram a falar e determinaram o que poderia passar a ser na sua caminhada. E assim, vivendo dessa forma, honrando a Deus e sua palavra, as coisas começaram a dar certo. Vamos seguir? Hoje, todos quantos aprendem a tomar posse da bênção também podem agir de modo semelhante aos irmãos do passado. Deus não muda e as suas promessas nos alcançam. Deuteronômio 28:2. Assim, é verdadeiro afirmar que o motivo de alguns cristãos colecionarem derrotas em sua vida é porque não têm feito como os antigos servos do Senhor. Então, muita gente fracassa na sua caminhada e há um motivo para isso. O motivo é que só colecionam, como disse o missionário, colecionam palavras, colecionam versículos, textos, mas se não fizer uso disso no dia a dia, de forma aplicativa, você jamais vai encontrar a solução para aquelas questões. A gente pode lembrar de Josué, no meio daquela batalha, naquele vale. Ele entendeu que se ele não determinasse que o sol e a lua parassem, se ele não abrisse a boca para declarar aquilo aos céus, jamais ele teria vencido naquele dia aquela batalha. Por isso é importante você, se portar diante daquilo que lhe foi ensinado, daquilo que lhe foi garantido pela palavra de Deus. Continuando, temos de determinar o cumprimento das palavras, das maravilhas, melhor colocando, do Altíssimo em nosso viver. Precisamos meditar na palavra, prestar atenção na conduta dos grandes heróis da fé e aprender com eles, e não com os fariseus, a maneira correta de se portar diante dos desafios.
Eles foram ousados, prontos para guerrear e jamais deixaram com que o mal os vencesse. Faça o mesmo. Você vê que as pessoas que venceram no passado, dentro daquilo que a Escritura nos mostra e revela na história deles, você observa que eles não recuaram, eles avançaram, manteram firme a sua fé, a sua postura, não negaram aquilo que Deus garantiu. Josué e Caleb, né? Um exemplo claro disso, de que mesmo tendo gigantes, grandes exércitos, cidades fortificadas dentro da terra de Canaã, o que Josué e Caleb firmaram diferente dos outros 10 espias? Não, a terra é boa, é promessa do Senhor, assim como foi dito aos nossos pais no passado, nós vamos entrar e possuir a terra que Deus nos deu. Faça isso e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Vamos então à pérola do dia? A pérola do dia, povo santo de Deus, está hoje no texto de Deuteronômio 31, versículo 6. Ele diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, e não vos deixará, nem vos desamparará. Que maravilha, hein? Deus não desampara, Deus não vai deixar a gente sozinho, pelo contrário, Deus está com a gente todos os dias da nossa vida. É por isso que você tem que firmar a sua fé na palavra de Deus. Não abra mão dela, porque ela sempre vai ser o alicerce forte que vai dar a você as condições reais de um vencedor. Glória a Jesus, Deus é bom demais e devemos confiar na sua palavra. Vamos entrar em oração? Glória a Jesus. Entremos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Senhor estar nos conduzindo, nos abençoando sempre, que o Senhor nos conduza sempre em triunfo em nossas batalhas, que nunca recuemos, mas que venhamos enraizar o nosso coração em suas palavras, porque elas são, meu Deus, ali os nutrientes alimentares da fé que vão fortalecer a convicção da determinação dentro de nós. Por isso, Jesus, ajude esta pessoa a ser essa bênção nas mãos do Senhor. Muito obrigado, Pai, e glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Firme a sua fé, tome posse da sua bênção. Curta o vídeo, compartilhe ele com seus amigos e familiares e esteja sempre aqui que possível dentro de uma de nossas reuniões que vão edificar a sua fé em nome de Jesus. Povo Santo, forte abraço, Deus abençoe e até amanhã.